Oi, Glauco. Tudo bem? Oi, Pati. Olá. Solução contábil é você, Camila. Mande um positivo. Comadre, Vera, sejam bem-vindas. Isso, mandem muitos coraçõezinhos. Quanto mais coraçõezinhos, mais a minha live fica na frente. Hoje tenho várias amigas fazendo live no mesmo horário. E depois a gente uma vai assistir a da outra. Oi, para ninguém. Olá, olá. Gente, hoje eu montando o script, né, do ano de 2018 e eu fiquei cansada só de ler. É tão engraçado como quando a gente coloca no papel, você começa a ter noção de quantas coisas você realizou ou deixou de realizar efetivamente. Né? Eu pensei, vou falar de um ano só, acho que vai faltar assunto, mas assim, pelo roteirinho que eu fiz, nem sei se vai dar para falar numa live só. Mas a gente tenta, né? Obrigada por todo mundo que já está aqui. Para uns o horário mais cedo é melhor, para outros à tarde é melhor. Mas o importante é que fica gravada, né? Se o Instagram não me boicotar de novo, ela vai ficar gravada. E quem não puder acompanhar ao vivo pode assistir a hora que quiser, né? No momento em que achar mais tranquilo, mais adequado. Para quem está acompanhando os 8 episódios anteriores, né? Tem muitas coisas que foram faladas e que já foram superadas, muitas que ainda estão sendo trabalhadas até hoje. E no final da live passada, eu falei que foi um ano que eu tive muitas ideias, né, no período de férias, e com a ajuda da terapia, que foi uma aliada importantíssima nesse período, e da minha professora de inglês, da Rosana, né? Patrícia e Rosana são nomes que vão me acompanhar, eu tenho certeza, por um longo tempo. E eu resolvi mudar algumas coisas, né? Eu resolvi fazer coisas que eu não tinha coragem. Então, assim, eu digo que 2018 foi o ano que eu disse sim, né? O ano que eu resolvi experimentar algumas coisas que eu sempre quis, mas que eu me limitava. Então, assim, para quem está acompanhando sabe que eu vivi por um longo período servindo as outras pessoas, né? Sempre pensando em fazer o outro feliz, né? E pouco olhava para mim, pouco olhava para os meus gostos, para as minhas vontades. Só que eu meio que tive um boom e falei, eu vou fazer coisas que eu gosto, né? E passei as férias, como sempre, né? Passei as férias de final de ano e entrei em 2018 cheia de planos. Assim, eram muitas ideias, eram muitos sonhos, muitas expectativas que eu estava colocando dentro daquele ano. E comecei a procurar, né? E a primeira coisa que praticamente eu encontrei foi a yoga, né? Eu fui procurar aulas de yoga, que eu sempre achei muito bonito, uma filosofia que eu sempre admirei. E muitas pessoas diziam que yoga não era só a questão da meditação,
era questão também de você se autoconhecer, né? E tem a parte física. A Rosana, que é a minha professora de inglês, foi uma das que me incentivou muito. Ela sempre dizia, Lê, por que você não vai fazer yoga? Vai trabalhar a sua ansiedade, vai trabalhar, né? Porque nessa época eu tinha uma questão que, eu não sou para academia, né? Eu não vou para academia, eu não aguento, é muito repetitivo. E aí ela falou, por que você não procura yoga? E eu fui, e através da Saúde, que é uma academia aqui, né, de Guarulhos, eu conheci a Tati, né, que é a minha professora até hoje. E a Tati foi fantástica nesse período, ela me abraçou, ela me acolheu, ela entendeu o meu propósito, né? Eu estava naquela coisa da inutilidade, de eu só fico em casa, eu me preocupava muito com a opinião dos outros e talvez ela não se lembre, mas a gente que precisa ouvir, a gente que está ali naquele momento, faz uma grande diferença. Porque teve um dia que eu cheguei e eu falei para ela assim, Tati, é tão chato essas pessoas que ficam perguntando, né? Nossa, você não trabalha? E aí ela respondeu assim, diga para elas, eu faço yoga. E você? Né? Assim, do tipo, eu cuido de mim, né? Eu trabalho para mim. Né? Triste é você que trabalha para o outro. E ali ela plantou uma sementinha da autoestima, da autoconfiança, de pensar, eu não estou agredindo ninguém, eu estou fazendo por mim. E a yoga realmente ela veio para trazer essa questão da paz de espírito, né? De você ter um momentozinho ali de relaxamento, porque eu não conseguia me permitir parar nem um minuto, né? Assim, parar era uma coisa que impossível na minha cabeça, porque eu pensava assim, se eu sentar para assistir uma televisão, eu estou sendo inútil, então eu não posso parar, né? Assim, eu não me dava o direito de usufruir de qualquer tipo de tempo livre. Só que aí eu fui buscar coisas que ocupassem o meu tempo e que eu também me sentisse bem. E depois da yoga, eu fui fazer aula de música. Aula de música, para quem também acompanhou toda a minha trajetória, sabe o quanto ela é importante, né? E ela é, assim, um gás na minha vida. Né? E eu tinha conhecido o Instituto Straub no Jantar da Malvina, né, de 2017, e eu pensei, é lá que eu quero estudar. E eu fui procurar o Roberto, né, que é o meu professor, e falei, Beto, eu vi o seu coral na Malvina e eu quero cantar. E ele é de uma sensibilidade absurda, né, também me acolheu, entendeu o meu propósito. Eu contei a minha história, a história da criança que foi proibida de cantar, porque não existia cantores japoneses. E ele falou, mas nunca é tarde, né? E eu falo para ele, que ele está aqui ouvindo, que ele mente um pouco, né? Porque assim, é sempre a melhor aluna, já está pronta, já canta sozinha, não precisa de aula. Mas é bom, né? Às vezes a gente precisa ouvir essas coisas. E aquela hora de aula de canto era a melhor hora da minha semana, né? Assim, era onde eu realmente me sentia presente, né? Assim, a música ela me preenche de uma tal forma que é difícil de explicar, né? Então, assim, ali naqueles exercícios de música, de você escolher uma música ou outra e você vê que a sua voz se encaixa ali. O dia que ele falou, Alê, você é soprano. Eu falei, não, impossível, né? Soprano é uma coisa além.
E aí ele me mostrou que realmente eu consigo, eu sou capaz. Então você assim, quando você tem um resultado que te prova que você é capaz, te enaltece, né? Porque eu volto a bater na mesma tecla. Muitas vezes nós nos colocamos para baixo, nós nos achamos impotentes. Ah, não, eu não posso fazer isso, isso não é para mim. E aí quando você se vê realmente cantando uma música que para você era impossível, você acredita que nada é impossível, né? Assim, que é impossível porque você coloca o bloqueio, né? Às vezes a gente acredita nas pessoas quando dizem, né? Ah, olha, como eu acreditei, mas eu era uma criança, né? Não existe cantor japonês, então você nunca vai cantar. E eu acreditei naquilo. Só que hoje eu já estou adulta. Óbvio que eu não tenho planos de virar cantora. Só que eu sei que eu tenho capacidade para isso, né? E que se eu trabalhar, que se eu quisesse, eu conseguiria. Então, assim, só de você entender que existem sonhos e existem planos que são polidos lá na sua infância, mas que você pode retomar eles, né? Que é possível. Então, assim, cantar para mim é uma forma de me conectar com a outra pessoa. São sentimentos que só quem gosta de cantar entende, né? E através do Instituto, eu conheci o coral, né? Aquele coral que eu já havia me apaixonado de crianças lá no Jantar da Malvina. Eu conheci o coral, o Cantate Domino, que também me acolheu assim com muito carinho, né? Me recebeu de braços abertos, apesar de eu não poder comparecer em todos os ensaios. Quando nós tínhamos oportunidade de se encontrar, eu sempre fui muito bem recebida por pessoas extremamente profissionais, por um grupo que já estava junto há tanto tempo e que me acolheram assim amorosamente. Então eu só tenho que ter muita gratidão por ter conhecido, né, todas essas pessoas. E exatamente, Beto, ele escreveu aqui e eu acho que é perfeito. A música fez com que eu me conectasse com a minha criança, né? Eu fui lá e falei para ela: você tá vendo? Você é capaz. Me emociona, vocês sabem, então vamos mudar de assunto. Não, brincadeira. O que eu quero dizer é que sempre é possível, né? Se você tem um sonho, vá atrás dele, porque é possível. E outra coisa que também eu sempre achei lindo eram os Doutores da Alegria, né? Assim, que era uma forma também de solidariedade, de caridade. E eu tive a oportunidade, em abril de 2018, de participar do curso da Risotônico, né? A Risotônico é um grupo de palhaços também que fazem o trabalho em hospitais. E eu me formei na primeira turma que o Yoram fez aqui em Guarulhos, dentro da Nobel, que não existe mais, né? Dentro ali do Centro Britânico. E eu me formei com uma turma fantástica, né? Assim, e para quem me conhece, no primeiro dia de curso, a primeira coisa que eu falei lá foi: eu não gosto de palhaços. E é uma verdade, né? Talvez era uma verdade. Nunca soube explicar o porquê disso, né? Dos palhaços e das pessoas vestidas, né, de personagens, como eu já falei na outra live do Japão, que quando eu vi o Mickey eu tive um receio, né? Então, assim, eu sempre tinha um receio com pessoas que eu não via realmente quem era, né? Então, os palhaços, apesar deles serem montados, eu não conseguia ver quem era realmente a pessoa. E isso sempre me causou um pânico,
um certo desconforto. E a primeira coisa que eu falei lá foi isso. E o Yoram também com a sua super capacidade de fazer com que a gente enxergue o palhaço da alegria com outros olhos. Ele me ensinou várias técnicas, assim como para todos que estavam ali. E foi uma turma muito enriquecedora, né? Pessoas que estavam ali, cada um com a sua expectativa daquele curso, né? Uns sabiam que não iam trabalhar em hospitais, os outros estavam querendo usar para animar no farol, para animar a família, cada um com o seu propósito. E foi muito enriquecedor. Mas é uma vírgula que eu tenho por não ter colocado em prática efetivamente, né? Eu fiz o curso, mas eu não cheguei a fazer as visitas nos hospitais. Então isso ainda é uma coisa que eu vou trabalhar, né, com o decorrer do tempo, agora já com uma outra cabeça, um pouquinho mais amadurecida. E é um projeto aí para quando acabar a pandemia, eu poder retomar e colocar em prática. Em 2018 também, eu fui obrigada a fazer minha primeira corrida. Obrigada. Olha que palavra forte, né? Na verdade, meu marido estava fazendo um desafio na academia que ele fazia, né? E aí ia ter uma corrida aqui no Bosque Maia, para quem é de Guarulhos conhece, sempre tem corridas aqui no Bosque Maia. E eu fui, e aí ele meio que me intimou, ele falou, vamos, para você me dar uma força, para você me apoiar. E eu falei, como assim eu vou correr? Sou extremamente sedentária, eu não corro nem da cozinha para o quarto. Eu fazia yoga porque a yoga era estática, eram movimentos que exigiam fisicamente de mim, mas eu me sentia sedentária. E ele falou, não, vamos, é 5 quilômetros, se você não aguentar você para, você pode caminhar. Aí eu falei, não, então me inscreve na caminhada. Aí ele pegou e falou, não, vou pôr você na corrida. Fábio, você será citado. O Fábio já tá rindo. E aí, vamos nós para a corrida, né? Chegamos lá na corrida, muita brincadeira, né? Fomos eu e ele, né? O meu excelentíssimo marido aí, Fábio, Patrícia e o Guilherme, que estava na mesma pegada de corrida com o senhor Alexandre Bolonha, aí, meu excelentíssimo, e vamos correr. E aí, na hora da largada, eu falei, não, gente, corre, vão embora que eu vou no meu tempo, né? E aí a Patrícia, o Guilherme e o meu excelentíssimo foram embora correndo e ficou eu e o Fábio. E aí no primeiro farol, ele falou, ninguém respeitava o farol fechou e eu falei, Fábio, tem que parar, o farol fechou. E aí nós caímos na gargalhada, mas continuamos. Aí ele brincou, Alê, não posso correr do seu lado, porque senão eu não vou chegar nem na esquina. Porque a gente mais ria do que corria, na verdade, né? E aí o Fábio foi também, e eu fui no meu tempo. Ali, corria um pouquinho, caminhava um pouquinho, corria um pouquinho, caminhava um pouquinho. Mas aí eu comecei a ver, assim, né, várias pessoas que me incentivavam, vamos dizer assim, né? Aquelas senhorinhas, bem senhorinhas, assim, tinha umas de meia Kendall correndo. E aí eu pensava, meu Deus, se essas pessoas têm pique para correr, eu também tenho, né? Eu preciso desenvolver isso, não é possível, é saúde, né? Qualidade de vida. E eu fui, aí eu vi muitas pessoas burlando, né? Pulando ali no meio da cerquinha da Paulo Facini. Mas eu falei, não, eu vou firme, se eu for concluir os 5, eu tenho que ir, né? Dignamente. E eu fui o período todo, o percurso todo, e cheguei na linha, né, na chegada lá, não me lembro quanto tempo, talvez, eu acho que foram
os 40 e poucos minutos que eu fiz, ainda fiz bem, por nunca ter corrido e por não ter condicionamento físico, não tinha nada. Mas ali fui picada pelo bichinho da corrida, né? E eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Agora eu quero correr, né? E comecei a treinar no bosque, então assim, foi outra coisa que eu nunca tinha feito e que eu me dediquei muito. Eu vou voltar aqui um pouquinho nos comentários, que eu vi que a Flávia escreveu que eu devia ter medo de todas as pessoas, porque realmente ninguém mostra quem é de verdade. E é engraçado como a gente começa a realmente peneirar isso, né? Você começa a ver quem realmente sorri para você de verdade, né? Eu acho que essa pandemia fez a gente parar muito para analisar isso, né? Para quem você realmente importa, quem realmente sente falta de você, da sua presença, né? E isso é muito importante. Mas retomando, isso nós estamos ainda no mês de abril e eu já estava cansada, né? Em maio, a minha sobrinha primogênita fez 15 anos. Foi uma festa linda. Eu sempre tive uma ligação muito grande com ela. Não também entendo que seja coisas de vidas passadas para quem acredita, né? E foi uma data muito importante, muito emocionante para mim neste ano. E em contrapartida, a Rafa e o Léo seguiam firmes, a Rafa na ginástica e o Léo no futebol. Então eu fazia as minhas coisas de manhã e à tarde eu vivia dentro do carro. Quem me conhecia nessa época sabe que eu estava sempre em trânsito, né? Porque a Rafa ela fazia a ginástica no Colégio Torricelli e no Bonifácio, que é um ginásio aqui de Guarulhos. E o Léo na Escolinha do São Paulo, mas eram treinos constantes, então eu levava um para um lugar, levava outro para o outro. O Léo já fazia inglês, com a Rosana também. E então, assim, era uma correria constante. E eu querendo fazer tudo ao mesmo tempo, não tinha tempo para absolutamente nada. Em junho, teve Copa do Mundo. Copa do Mundo, praticamente, não sei se estou enganada, mas quase todos os jogos foram aqui em casa. Então, sempre a casa lotada de gente, né? Assim, festas, a gente brincava que ia cobrar ingressos porque não cabia todos os amigos ao mesmo tempo. E a gente queria colocar todo mundo ao mesmo tempo dentro de casa. Então, meio que era a escala por jogos. Então, foi uma Copa do Mundo cheia. Eram muitas pessoas, né? E só que eu acho que internamente eu tinha um vazio, né? Assim, sabe aquela sensação, você está rodeada de pessoas, mas você se sente sozinho. É difícil de explicar, mas eu tenho certeza que muitas pessoas já tiveram esse sentimento. Porque eu acabei abraçando os amigos do futebol, como eu falei na live anterior. Eu me juntei com aquela turma para ocupar o tempo e ter uma vida social novamente, porque eu tinha saído das empresas, eu não estava mais trabalhando efetivamente. Então, nós acabamos nos juntando numa turma e a minha casa estava sempre cheia, né? Assim, pessoas fantásticas que eu agradeço a Deus por tê-las colocado na minha vida, mas ainda era aquela busca incessante de ocupação de tempo. E passou a Copa do Mundo, no mês de julho, a gente sempre tira férias, sempre viaja. E o Léo teve um campeonato no NR e lá fomos nós para o campeonato do Léo. Para quem não conhece, o NR é tipo uma colônia de férias lá de adolescentes, tem vários tipos de eventos. E ele foi com a Escola do São Paulo
E eu fui para ficar numa pousada próxima. Então a gente sofria constantemente em cada jogo, em cada desafio que ele participava. Voltamos do NR e já tinha o Arraiá dos Amigos, que o Arraiá dos Amigos é um evento que o Alexandre ajuda a promover todos os anos. Esse ano, infelizmente, não teve por conta da pandemia, mas é uma festa onde se reúnem vários empresários de Guarulhos, promovem uma festa junina beneficente fantástica. E eu acho que 2018 foi um dos anos que eu estive mais engajada, né? Eu realmente participei da barraquinha, eu vendi o bingo, eu convidei muitas pessoas. Então, assim, eu estava naquela pegada louca de eu tenho que ser útil, eu tenho que me doar e eu tenho que fazer coisas que eu gosto. Então, isso são coisas que eu gostava de fazer. Ali já estava a yoga, já estava a música, já estava a caridade. Então, assim, tudo estava envolvido com as coisas que faziam sentido no meu propósito. Em agosto, eu fui fazer uma visita a um asilo com a Aldeia da Mata, que é um centro espírita que promove várias visitas, né, várias ações sociais. Eles fazem chocolate quente, só que é longe, né, assim, longe, relativamente longe, porque eu sou de Guarulhos e eles ficam na Rio Branco, ali no Campos Elíseos. Então, assim, eu gostaria muito de participar mais efetivamente, mas até por conta da distância, da família, eu acabo não ajudando tanto. Mas foi uma experiência que era necessária naquele momento, né? Foi um período em que a minha mãe já estava com Alzheimer, né? Assim, ela já estava num período de esquecimento da família, e eu visitar aquele asilo me fez enxergar muitas coisas com outros olhos, porque você vê uma pessoa sã dentro de um asilo, te faz pensar o que levou aquela família a colocá-la ali. E o julgamento é uma coisa que toca a gente, né? Assim, toca de uma forma que a gente não pode julgar quem colocou, né? E não pode julgar a pessoa que está ali, porque cada um tem uma história, né? Cada um tem um tempo ali de maturação, vamos dizer assim. Ah, ele foi um pai ruim, o filho colocou. Ah, foi uma mãe ruim, o filho colocou. Ou não. Ou ali eles estão tendo mais atenção do que eles teriam em casa sozinhos, né? Então, assim, essa visita também fez muito bem para aquela fase em que eu estava vivendo de busca, né, de respostas, de ocupação, de querer me doar da forma que fazia sentido para mim. E tive essa experiência. Em setembro, nós tínhamos uma viagem, que seria a primeira viagem para o exterior dos meus filhos. E quando eu estudava inglês, quando eu estudava não, né, porque eu continuo estudando aqui firme e forte, mas o meu propósito de estudar inglês era justamente esse, que se um dia eu viajasse, eu queria saber pelo menos me virar caso tivesse um acidente. E ali, naquele momento, quando se marcou essa viagem, eu fiquei extremamente insegura, né? Apesar de todo mundo do mundo falar assim, ali Miami é Brasil, lá não tem problema, lá você vai encontrar todos um monte de brasileiro, você não precisa se preocupar. Só que para mim aquilo era uma coisa avassaladora, só que eu sofria sozinha. Essa é a questão, né? Por isso que assim, eu estou aqui abrindo a minha vida para vocês, para que se vocês viverem situações próximas, parecidas, compartilhem, gente, compartilhem, porque vai ficar muito mais leve.
Porque para mim aquilo era uma tortura de eu pensar, eu vou viajar, mas eu não sei falar o suficiente, e se acontecer alguma coisa, e se tiver um acidente, e só a Rosana, que era a minha professora, que sabia dessa minha neura. E em todas as aulas, ela me deu aulas extras, ela conversava muito comigo, e ela dizia, Alê, você já está pronta, Alê, não vai acontecer nada. E eu falava assim, mas Rô, eu não vou poder te ligar de lá, e se acontecer alguma coisa com as crianças, o que eu vou fazer? E aí ela dizia, não, Alê, vai dar tudo certo, tal. E aí eu ficava falando para ela assim, ai, Rô, mas era melhor eu não ir. Ai, será que dá tempo de cancelar? Aí eu vou falar para o Alexandre cancelar. Ah, não vai dar certo. Eu fiquei muito, muito, muito tensa. E aí, para quem acompanhou os meus feeds dessas semanas, eu postei lá o meu desespero com o passaporte, porque foi nessa viagem, né? Nós íamos viajar no dia 4 de setembro de 2018, e aí no dia 3, no dia 2, eu fui arrumar os documentos e eu vi que o meu passaporte ia vencer. No dia 3, né? E aí eu tive um ataque, eu fiquei num desespero, eu chorava, porque aí eu pensava assim, você que pediu para não ir, né? Assim, você jogou para o universo que você não queria ir. A culpa é sua, né? E aí aquela culpa absurda. E aí eu dizia para eles, não, vocês vão, né? Se o meu passaporte, se eu não conseguir, vocês vão. E aí eles diziam, não, como é que a gente vai? Ninguém fala inglês e a gente não vai fazer a primeira viagem sem você. Mas Deus é maravilhoso, né? Assim, Deus é perfeito em todas as coisas. Quem tem amigos maravilhosos também não morre pagão. E deu tudo certo, eu consegui renovar o meu passaporte em um dia, né? Assim, por favor, não me perguntem como, porque às vezes nem eu acredito. Mas eu consegui, renovei o passaporte de um dia para o outro e nós fomos e realmente foi muito bom, não tivemos problemas. É óbvio que aquela minha insegurança estava ali comigo, mas o mais interessante foi ver o Léo se virando, né? Assim, o Léo, ele fazia inglês há pouco tempo com a Rosana, ele só fazia inglês no colégio, e ele se virou lindamente. Ele ia comprar as coisas, ele perguntava preço, ele fazia pedido, reservava a mesa. E aí também me fez entender que, como a criança, ela não tem essa preocupação do julgamento. Ela não tem essa questão do, e se eu falar errado? E se não me entenderem? Não, ele ia e fazia. E ele me fortaleceu, né? Ele que meio que despertou em mim essa questão de você falar, se você não tentar, você não vai conseguir. Então, assim, são descobertas que a ficha cai devagar, mas que fazem todo sentido. Porque se eu pedisse para ele comprar qualquer coisa, ele era o primeiro a estar lá. E eu, depois de ter estudado por anos, eu não me sentia segura para fazer isso. Então nós fomos, aproveitamos a viagem, graças a Deus deu tudo certo e voltamos para casa sãs e salvos. E eu continuei estudando, ele também, e continuamos aí até os dias de hoje. Só que assim, para mim o tempo ainda estava muito livre, né? Eu tinha que ocupar o meu tempo. E aí em setembro, a Rafa quis fazer um curso de modelo. E eu falei, vamos fazer o curso de modelo. Sem problema, a mamãe já foi Miss, né? Lembra que a mamãe já foi Miss? Então, quer fazer curso de modelo? Vamos lá. Só que o curso de modelo dela era lá no Parque Dom Pedro, quarta-feira de tarde. Então, assim, era a tarde inteira perdida, porque era trânsito para ir, trânsito para voltar. E eram 3 meses de curso.
No começo ela ia toda empolgada, no final ela já estava extremamente cansada, porque ela chegava da escola, almoçava e nós íamos. Mas eu tinha aquela coisa, não, vamos, começamos, vai, ela ia super bem, e aí, assim, tinha que ir. Só que imagina que ela ia para a escola, chegava, ia para lá, e aí ela treinava a dança, ela treinava... A Rafa, no ano de 2018, ela fez várias coisas no colégio, né? Então, assim, eram várias apresentações, eram vários eventos, e então a gente tinha que ter uma agenda muito, muito certinha, porque qualquer coisinha que a gente fazia, a gente já encavalava os horários. Então a gente, eu fazia cabelo, que nem tá todo mundo aí elogiando meu cabelo, muito obrigada, gente, foi a Márcia que escovou hoje, ela é maravilhosa. E a Márcia hoje lembrou comigo, porque eu tinha que marcar o horário do cabelo certinho. Se atrasasse um pouquinho, aí eu já atrasava a escola, eu já atrasava o treino, eu já ia encavalando uma coisa na outra. Teve uma vez que eu fui buscar a Rafa na escola com tinta no cabelo. Porque assim, ela tinha uns horários malucos, tipo segunda meio-dia, terça uma, quarta meio-dia. E eu confundi os horários. Eu estava certa que naquele dia específico, ela saía a 1h. E aí eu estava lá com a tinta no cabelo e lembrei que naquele dia ela saía meio-dia. E eu falei, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar ela na escola. E aí a Márcia começou a rir, eu falei, não, eu vou buscar ela, trago ela para cá, dou alguma coisa para ela comer e daqui a gente vai embora. E assim eu fiz. Saí do salão com a tinta no cabelo, touquinha, fui lá, peguei ela na escola e voltei para o salão. Então, assim, era um horário extremamente apertado. Então, assim, eu queria ocupar a minha cabeça de todas as formas possíveis. Agora, vocês imaginem o meu querido marido dentro disso tudo. Porque em algum horário vocês viram eu encaixar aí marido, só que eu não enxergava isso, né? Eu tinha que estar ocupada. Então, assim, se ele estava trabalhando, eu tinha que estar ocupada. Só que eu me cansava o dia todo, né? Eu estava sempre dentro do carro. Quem me ligava, eu sempre atendia dentro do carro. Ou eu estava em trânsito, ou eu estava parada esperando eles fazerem alguma coisa. Então, era extremamente cansativo. Não contente, eu resolvi entrar no CrossFit, né? Uma das amigas do futebol fazia o CrossFit e ela falou, vai lá, Lê, vai ser legal, você vai ver que vai ser, não é como uma academia normal, cada dia é uma atividade diferente. Eu falei, tá bom, vou tentar. Aí marquei o CrossFit para a noite. Então, além do dia todo, eu ainda queria malhar à noite, né? Tipo, eu sou a Mulher Maravilha. E aí comecei a ir treinar CrossFit à noite. Não é CrossFit, é CrossFit. É com a base dos treinos de futebol. Então, assim, todos os exercícios são baseados como se eles estivessem treinando um jogador de futebol, né? Mãe de jogador, eu tinha que fazer alguma coisa ligada com o futebol, já que a ginástica não dava mais, né? Porque a flexibilidade não existia. Então, fui eu fazer CrossFit. Comecei a fazer à noite, mas não estava dando conta. Mudei para a parte da manhã. Mas deu certo. O CrossFit foi uma das coisas que deu certo, porque eu deixava as crianças na escola e já ia direto para lá e treinava, ia para casa e aí seguia a agenda da loucura, né? Ia naquela pegada da agenda louca, mas tranquila. E aí, trabalhando na terapia fortemente, em todos esses meses, a Paty sempre dizendo, Alê, vai com calma, não adianta você querer fazer tudo que você não fez nesses anos todos.
E eu, não, tudo bem, está tudo sob controle, está tudo sob controle. E em outubro eu faria 40 anos. Eu fiz 40 anos, né? E a minha vida inteira eu me preocupei com as festas, com os aniversários, né? Eu acho que eu até já falei em outras lives que eu sempre fiz várias festas. E era uma preocupação muito grande de quem ia, quem não ia. Se eu marcava uma festa numa balada, aí você reserva o horário. E aí você chega lá no horário e aí não chega ninguém. E aquilo para mim era uma tortura, uma tortura. Todos os anos eu dizia, não, nunca mais eu vou fazer. Nunca mais eu vou fazer. Mesmo eu sabendo que tinha lá o povo que nunca faltava, né? Porque a gente sabe quem vai, né? Assim, os compadres estão lá batendo cartão, nunca me abandonaram, né? Aqueles amigos mais próximos ou o amigo da vez, como a gente brinca, que você está convivendo mais, tá ali presente. Só que toda vez eu sofria muito, 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 porque assim, o bolo em casa, a família vai, você tem certeza que vai. Agora, quando eu fazia, e eu sempre fazia, uma festa fora, né, numa balada ou alguma coisa assim, eu sofria muito, vocês não têm noção. Vocês duas são maravilhosas, Michele e Vanessa. Foram as melhores madrinhas que eu pude escolher nessa vida. Minhas melhores escolhas. E vocês nunca me abandonaram. Só que vocês não imaginam a tortura que era para mim pensar se ia alguém ou não. E nesse ano, só abrindo um parênteses, teve um ano que eu fiz uma festa num karaokê lá em São Paulo, que chamava Siga La Vaca. E eu acho que era 00:30, quase 1 hora e não tinha ninguém. Só tava eu e o meu excelentíssimo marido me zoando. E ele dizia assim, calma amor, fica assim, daqui a pouco as pessoas chegam. Agora vocês imaginam, eu marquei acho que 9 horas, e era 00:30 e não tinha chegado ninguém. Uns tinham outras festas. E naquele dia eu achei que eu ia ter um treco, eu queria ir embora. Mas no final deu tudo certo, né? Os ponta firmes estavam todos lá. E foi maravilhoso. Nós saímos de lá de manhã. Mas o começo foi tenso, gente. Eu tenho que dizer para vocês que eu achei que eu não ia aguentar. Mas, nesse ano de 2018, eu falei, eu vou fazer a minha última festa. A última festa? Não. Eu vou fazer uma festa, né, assim, top. E eu tenho certeza que eu não vou sofrer mais. Porque foi uma das coisas que eu trabalhei muito na terapia. Muito, muito, muito. A Patrícia dizia, Lê, para quem que você faz a festa? Vale fazer a festa para você sofrer? Mesmo que depois você curta, vale o sofrimento? E aí, essa festa de 40 anos, eu planejei tudo sozinha. Coisa que eu também nunca tinha feito na minha vida. Nunca, 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 nunca. Sempre que eu ia fazer uma festa, eu pedi opinião de todas as pessoas. O que você acha desse lugar? O que você acha desse cardápio? O que você acha dessa roupa? O que você acha desse sapato, dessa muda? Tudo. Né? Eu nunca tomei uma decisão sozinha. Então, eu quero fazer no karaokê. O que você acha do karaokê? Você iria no karaokê? Então, assim, a minha preocupação sempre foi a outra pessoa. Quem vai, quem não vai, o que acha. Mas tem gente que não gosta de rock, tem gente que não gosta de samba, tem gente... Então, eu sempre trabalhei esse lado. E nessa festa de 40 eu falei, não. Essa festa vai ser do meu jeito, vai quem quer, do jeito que eu quiser, com a música que eu quiser. E eu não me reconhecia. Né? Desde o começo eu falei, eu quero uma festa fantasia, eu vou fazer no buffet da Andréia, no buffet Nova Estação, porque a Andréia é uma fofa, ela já tinha feito vários eventos com o CME, lá o Conselho da Mulher Empreendedora, foi através deles que eu conheci.
Era um buffet novo, lindo. Então, assim, eu já tinha tudo desenhado na minha cabeça. Eu falei, eu vou fazer uma festa fantasia e no buffet, e eu quero esse DJ, eu quero essas músicas, eu quero essa foto, eu quero tudo do meu jeito. E a fantasia, eu fui lá sozinha, porque antes eu pensava assim, mas tem que ser fantasia da família, né? Tem que ser conjuntinho, família, todo mundo igual. Porque senão eu vou estar sendo, não vou estar sendo uma mãe, né? Assim, eu tenho que pensar sempre no que os outros vão falar, ou, né, assim, nunca em mim. E nessa festa eu falei, não, eu vou escolher a minha fantasia do jeito que eu quis, que eu sempre sonhei. E eu já tinha ela na minha cabeça, né? Eu pensei, eu quero uma malévola, mas eu não quero uma malévola de chifres, né? E aí, assim, veio na minha cabeça, eu quero um anjo negro. E eu fui lá na loja de fantasias e falei exatamente o que eu queria. E ela falou, eu tenho exatamente o que você quer. E eu vesti a roupa e falei, é essa fantasia que eu vou. E aí depois, das crianças a gente escolheu outras, o marido escolheu outra. E foi tudo perfeito, né? Se eu disser que teve, assim, alguma coisa que eu não gostei, alguém que não foi, não. Foi tudo extremamente como eu tinha planejado. E uma descoberta enorme que eu tive naquele dia, que ninguém deixou de me amar ou me amou menos por eu ter pensado em mim. Então, assim, você pensar que eu fiz tudo pensando em mim, porque era o meu aniversário, era o meu dia, e ninguém ficou triste com isso, né? Assim, eu não magoei ninguém, pelo contrário, todo mundo compartilhou e dividiu da minha alegria naquele dia. Então ali eu descobri que mesmo eu sendo quem eu sou, ou eu fazendo as coisas que eu gosto, as pessoas também estão comigo, né? Aquela necessidade de reconhecimento, ela foi meio que desaparecendo naquele momento, porque eu não precisava da aprovação de ninguém. Ali era o meu sonho e eu estava realizando o meu sonho. Então, assim, eu tiro uma experiência que me fortaleceu tanto como pessoa, né? Como pensar assim, meus filhos não deixaram de me amar, meu marido não deixou de me amar porque eu fui eu mesma. Porque eu escolhi alguma coisa, porque era aquela coisa. Qual o sabor do bolo? Escolhe você. Não, escolhe você. O que a gente vai comer? Escolhe você. Não, eu fui, escolhi e pronto. E todo mundo se divertiu e foi fantástico, foi espetacular. Então ali eu saí dali com uma sensação de dever cumprido. E logo na outra semana eu tinha a apresentação do coral no Mosteiro de São Bento. Então pense, eu estava totalmente empoderada daquele dia e eu ia ter uma apresentação no Mosteiro de São Bento. Eu me sentia tão feliz, e convidei algumas pessoas, mas assim, sem a expectativa nenhuma. Eu falei, eu vou e vou cantar para quem estiver lá. Era um coral, né? Assim, não é uma apresentação individual em que você faz um solo, mas para mim, que nunca tinha me apresentado, que nunca tinha cantado em público, estar ali foi maravilhoso, maravilhoso. A minha tia estava lá presente, a minha tia Isabel, que acompanha minhas lives e que está sempre presente, que me deu a linda máquina de costura, que também está lá no meu feed, gente, a minha herança. Ela estava lá na primeira fila e foi um dia extremamente
gratificante para mim cantar naquele coral e ver que é possível. Eu estava cantando no Mosteiro de São Bento. Então, assim, depois eu vou colocar um vídeo lá no IGTV para vocês, que toda vez que eu assisto, eu consigo enxergar a minha alegria de estar ali. Então, assim, é uma gratidão imensa pelo Roberto, que me incentivou muito, e pelo coral todo, que também sempre me acolheu, e eles sempre fazem esse tipo de apresentação, então eles já estão super acostumados, mas era como se eu realmente já fizesse parte daquilo tudo, e foi um dia inesquecível. Logo depois teve o Natal Luz, que também é uma apresentação que o Instituto Straub faz aqui nas ruas de Guarulhos, né? Eles montam uma estrutura ali atrás da Rua Tabajara, quem é aqui de Guarulhos, e fazem uma noite de Natal muito linda. E aí eu me apresentei lá de novo, e foram vários amigos me assistir, foi a família, e assim, foi a realização daquela Alessandra lá, acho que ela devia ter uns 6 anos quando ela desistiu. Não era eu que estava cantando ali, era ela. Então, assim, de uma grandiosidade que eu falo assim, sonhem bem grande, porque sensações que eu achei que eu nunca teria, eu tive, né? E existiram momentos da minha vida que eu deixei de sonhar. Eu me apeguei em continuar aquela vida porque eu tinha filhos, né? Então, assim, eu não posso demonstrar que eu estou triste porque eles não podem sofrer, eu não posso desistir porque eu tenho que criá-los, mas sonhar é o que nos move, né? Isso mesmo, Cat, a minha criança dava pulinhos de alegria naqueles dias, né? Em cada apresentação, ela se realizava, só que ela ainda estava com muito medo, né? Ela tinha muito medo. E esse ano, eu e o Roberto, nós tínhamos planejado, nós dois, fazer uma surpresa para a Malvina, que era a pessoa que tinha me apresentado a ele no outro jantar, que neste jantar dela, né, que seria o jantar de 2018 para 2019, eu iria cantar com ele de acompanhante, né? Ele tocaria e eu iria cantar. Só que eu não me sentia preparada, porque aí seria um solo, né? Assim, seria uma coisa muito de exposição, mas ele me incentivava a todo o tempo, não, Ale, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E eu ensaiei o Happy Day muitas vezes, porque eu ia cantar de surpresa para Malvina. Não tinha contado para ninguém, era só eu e ele que sabíamos. E eu fui criando aquela expectativa, mas ao mesmo tempo pensando, não, eu não vou ter coragem, vai ficar feio. E ele dizia, não, eu ponho um playback, se você não conseguir, a música continua. Mas eu não conseguia assimilar aquilo. E resumindo, no dia da festa, se eu não estiver enganada, não sei se o Beto está aqui ainda, a mãe dele não estava bem, ele não pôde ir na festa e eu não cantei. Porque eu falei, não, se ele não tocar, eu não vou cantar. E eu não cantei. E a Malvina depois ficou sabendo e ela falou, não, Ale, canta com o outro maestro. E eu falei, não. Eu tinha ensaiado com o Beto e como ele não veio, eu não vou ensaiar, eu não vou cantar sem esse acompanhamento. E eu não cantei e nunca, né, e ninguém havia sabido disso até agora. Então, assim, ainda há
né, mais um sonho a ser trabalhado, de quem sabe um dia fazer uma apresentação solo, bem ensaiada e com bom acompanhamento. Para finalizar, esse ano o Leonardo já estava jogando, né, no Guarulhos Futsal, porque só a escolinha de São Paulo era pouco, né? Lembrem-se que eu tinha que ocupar o tempo. Então ele já estava jogando no Guarulhos Futsal e nós fomos para Socorro, na primeira Copa Socorro que ele participou, com toda a família do futebol, e aproveitamos para descansar num hotel lindo que tinha lá. E seguimos as férias de 2018 para 2019, que vai vir na próxima live, que provavelmente vai ser a última, né, dessa série, porque eu acho que 2019, 2020 ali vamos fechar numa mesma live, mesmo porque 2020 nós vivemos só até fevereiro, e depois eu posso até fazer a live da pandemia, mas de experiências edificantes e impactantes, eu acho que a gente fecha entre 2019 e 2020 na próxima live. Então, assim, disso tudo, né, que eu vivi e me cansei neste ano de 2018, eu aproveitei muito, assim, todos os minutos, todas as pessoas que eu conheci, como eu sempre fiz, mas com uma intensidade muito grande e com uma estafa física, vamos dizer assim, porque eu não tinha tempo para raciocinar o que eu estava fazendo. Então, a lição que eu tiro desse período é essa, que a gente começa a abraçar várias coisas ao mesmo tempo e nem sempre aproveita realmente daquele instante. Mas assim, foi um ano de libertação, foi um ano... Oi, meu amor! Foi um ano de autoconhecimento, de descobertas, né? De ver que era possível cantar, né? Que era possível escolher o sabor do bolo. Então, são detalhes que para algumas pessoas são banais. Não sei se estou tão certa, mas para homens são mais banais ainda, né? Só que a mulher, ela é muito preocupada com esses detalhes. Então, às vezes, como eu falei lá nos meus stories, no feed, às vezes a gente precisa sentar e observar, né? Porque aí a gente consegue enxergar todos os nossos movimentos com outra proporção. Então, mais uma vez, eu queria deixar aqui a minha gratidão por cada um que acompanhou, por cada um que interagiu, e conto com vocês para a última ou não das próximas semanas, né? Cada um que está aqui é muito especial e eu espero que as minhas experiências realmente toquem vocês de alguma forma, né? E todas as pessoas que assistam depois ela gravada, para que continuem sonhando, né? Não desistam de pequenas coisas. São pequenas coisas como escolher um sabor de bolo que pode fazer a diferença e ninguém vai deixar de amar vocês por essas mudanças, né? Então, assim, gratidão e até a próxima semana. Uma linda e abençoada semana para cada um de vocês. Tchau, tchau.